Cucu, eu sou Nilma Oliveira e hoje começamos o sexto livro, O Petit Picpus. Capítulo 1. Pequena Rua Picpus, número 62. Nada se parece mais a meio século atrás do que a primeira porta cocheira chegada ao número 62 da pequena Rua Picpus. Esta porta, sempre entreaberta, deixava ver duas coisas que não tinham nada de fúnebre. Um pátio cercado por muros cobertos de vinhas e a face de um porteiro que vagueava. Por cima do muro, percebíamos árvores gigantes. Quando um raio de sol iluminava o pátio e quando um copo de vinho iluminava o porteiro, era difícil passar diante do número 62 da pequena Rua Picpus sem levar consigo uma ideia sorridente. E, portanto, era um lugar sombrio o que víamos. A entrada ria, a casa rezava e chorava. Se conseguíssemos passar pelo porteiro, isso, que era quase impossível para todos, porque havia um abre-te sésamo que era preciso conhecer. Passado o porteiro, virávamos à direita em um vestíbulo que dava para uma escada, feita entre dois muros e tão estreita que só podia passar uma pessoa de cada vez. A escada e o corredor estavam iluminados por duas belas janelas. O corredor fazia uma curva e, a partir de ali, tornava-se obscuro. Alguns passos depois, estávamos diante de uma porta misteriosa e, portanto, ficava aberta. Ao empurrar a porta, entrávamos em um quarto de 6 pés de quadrado, com carrelagem, lavado, limpo, frio, as paredes cobertas com um papel nanquim com flores verdes, que custava 15 sous o rolo. Um dia claro entrava pela janela com pequenos quadrados, que ficava à esquerda e ocupava toda a parede. Não havia ninguém. Não se ouvia ruído de passos, nem um murmúrio humano. O quarto não tinha nenhuma mobília, nem mesmo uma cadeira. Diante havia um muro com uma abertura quadrangular de 1 pé de quadrado, gradeada com barras de ferro entrelaçadas, sólidas, pretas. Supondo que um ser vivo fosse admiravelmente magro para tentar entrar ou sair por ali, as grades o impediriam. Ela não deixava passar o corpo, mas deixava passarem os olhos, quer dizer, o espírito. Ao lado havia uma abertura como dessas caixas de correios, de onde saía uma fita amarrada em um sino. Ao agitarmos a fita, o sino soaria e uma voz, muito perto, se fazia ouvir. Quem está aí? Perguntava uma voz doce de mulher, tão doce que era lúgubre. Aqui havia outra palavra mágica que deveríamos saber. Caso contrário, a voz calava-se e a parede voltava a ficar silenciosa.
Se soubéssemos a palavra, a voz dizia: entre à direita. À direita havia uma porta em vidro pintada de cinza que se destravava. Ali entrávamos em um lugar parecido ao teatro, clareado apenas pela porta de vidro, estreito, mobiliado com 2 cadeiras e um tapete de palha, velho desmantelado. Essa sala estava toda gradeada, mas não como no ópera, que tinha grades de madeira dourada. Eram monstruosas barras de ferro seladas ao muro. Havia uma persiana fechada e detrás dessa persiana uma voz dizia: estou aqui. O que quer de mim? Era uma voz amada, às vezes adorada. Não víamos a pessoa, apenas entendíamos a sua respiração. Parecia uma evocação que falava através da partição da tumba. Às vezes, em condições bem raras, uma estreita lâmina da persiana se abria e a evocação virava uma aparição. Não víamos mais que uma boca e um maxilar. Todo o resto ficava coberto por um véu preto. Essa cabeça os falava, mas não os via, e tampouco sorria. O dia detrás dela a fazia ver branco aquilo que víamos escuro. Esse dia era um símbolo. No entanto, os olhos ávidos mergulham nessa abertura feita nesse lugar que é fechado a todos. Ao final, percebíamos que não víamos nada. O que se via era a noite, o vazio, as trevas, uma neblina de inverno misturada ao vapor da tumba. Um tipo de paz aterradora, um silêncio profundo, nem mesmo um suspiro. Uma sombra onde nada era distinguido, nem mesmo os fantasmas. O que víamos era o interior da clausura, o interior dessa casa morna e severa, que chamávamos o Convento das Bernardinas, da Adoração Perpétua. Essa sala, onde estávamos, era o parlatório. Essa voz, a primeira que ouvimos, era a Tourière, que estava sempre sentada, imóvel e silenciosa, do outro lado do muro, perto da abertura quadrada, protegida pelas barras de ferro. A escuridão que a cercava vinha dessa janela do lado do mundo, e não havia nenhuma do lado do convento. Os olhos profanos não deveriam ver esse lugar sagrado. Portanto, havia alguém além da sombra. Havia uma luz. Havia vida nesta morte. Mesmo que esse convento tenha sido o mais murado de todos, nós vamos tentar entrar e fazer entrar dentro dele o leitor também. E por consequência, sem esquecer a medida, as coisas que te contaremos nunca foram vistas e jamais foram ouvidas. E esse é o final do nosso capítulo de hoje. Temos um comentário. Neste livro, o autor
baseou-se em documentos que ele pediu a Juliette Drouet, que era sua amante fiel, mais antiga, e depois também a Léonie Biard, que era a sua amante mais recente. Juliette foi pensionista no convento das Damas de Saint-Michel, na rua Saint-Jacques, em 1819. Léonie recolheu as recordações de sua tia, criada durante a restauração no convento das Beneditinas da rua Neuve Saint-Geneviève. Antes do exílio, Hugo situou esse episódio de seu romance no primeiro convento citado, mudando, durante o exílio, para o segundo convento, mas guardando os detalhes e as características do primeiro. Então, não existia um convento ali. Você já entendeu que era uma prisão? Ou ainda não? Nós citamos a prisão, que existia uma prisão ali nessa região, e durante os últimos capítulos, ele sempre deu detalhes das barras de ferro. Então, o que aconteceu? Ele queria situar nessa região ali, por causa do cul-de-sac Genrot, exatamente para criar toda a narrativa da dificuldade de fugir com a criança, o impasse. E ele queria que ele entrasse dentro de um lugar para se esconder. Esse lugar precisava ser um convento, porque ele iria encontrar ali Fauchelevent, que já sabíamos que estava dentro de um convento em Paris. Então, como não tinha um convento ali, mas tinha uma prisão, ele pegou a prisão e colocou um convento no lugar. Pelas barras de ferro, os dois são parecidos. Tanto que, alguns capítulos atrás, ele faz essa remarca, que ali haviam hóspedes, como nas prisões. Ele simplesmente mudou uma coisa pela outra. Então, para criar um convento onde existia uma prisão, o que ele precisava? Dados, informações, documentos. E ele conseguiu isso durante o seu exílio. E baseado nessa realidade desses dois conventos que existiram, ele criou o convento Petit Picpus. E esse é o final do nosso capítulo comentado de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se puder, compartilhe a playlist com alguém. E eu espero que você tenha um excelente fim de tarde. Não se esqueça, amanhã temos um rendezvous. Grande beijo e até amanhã!